Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Papo no Auge, um programa voltado à troca de ideias, gerando conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Esse é o nosso propósito. Vamos pro auge em 2026. O podcast Papo no Auge está de volta em 2026 e a 7ª temporada. Desde já eu agradeço muito a você que nos escuta durante todo esse tempo. Por aqui, como sempre, muito conhecimento sendo construído. E neste primeiro programa do ano, a literatura pede passagem. Vamos falar sobre o livro Coisas Distantes, editado pela CEP Editora e escrito pelo professor e escritor Fábio Andrade, docente da Universidade Federal de Pernambuco. Esse é o primeiro romance do professor Fábio, e no livro, os caminhos da literatura, os rastros do luto e a pulsão da viagem se entrelaçam como trilhas que desdobram sentidos da perda, da memória e da busca por novos horizontes, cuja narrativa lança um olhar sensível sobre como histórias e deslocamentos moldam o viver e o recordar. O professor Fábio, nosso convidado, leciona literatura brasileira e portuguesa no Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, possui doutorado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, coordena o Núcleo de Estudos em Literatura, Memória e Imaginário, o NUME, atua nas áreas de Teoria, Crítica e História Literárias, tem experiência na área de Literatura Comparada e Contemporânea, com ênfase nos seguintes temas: Literatura Brasileira Contemporânea, Poética Moderna e Contemporânea, Literatura e Mito e Literatura e Memória. É autor dos livros de poesia Luminar Presença e Outros Poemas, e A Transparência do Tempo, além de ter recebido a láurea de vencedor do Prêmio Literário Cidade do Recife na categoria Poesia, Coisas Distantes no Auge. Seja bem-vindo, professor Fábio, mais uma vez aqui no Papo no Auge. Um grande prazer voltar a falar com o senhor, que já esteve aqui, como eu disse, abordando o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Bora falar de literatura, de luto, de viagem e de seu mais novo livro. Bem-vindo, professor Fábio, e em linhas gerais, do que trata o livro Coisas Distantes, de sua autoria. Mais uma vez, obrigado e bem-vindo. Obrigado, Saulo, pelo convite. É um prazer estar com você novamente aqui, conversando sobre literatura. De fato, já faz um tempinho, né, que a gente falou sobre a Semana de 22 e a literatura e a poesia modernista. Bom, e aí é um prazer porque eu volto para falar sobre a minha literatura. Coisas Distantes é o meu primeiro romance, e foi um livro que tem um percurso muito interessante, assim, um percurso longo. Eu comecei os primeiros esboços do romance ali por volta de 2012, 2013, e ele me acompanhou durante muito tempo, né, praticamente mais de uma década, né, e ao longo dessa década ele acompanhou várias fases da minha vida também. É o que acontece quando a gente passa muito tempo envolvido num projeto. Ele foi o meu laboratório, né? Foi o meu primeiro romance, minha primeira narrativa longa. Então eu aprendi um pouco do que eu sei hoje com a prosa, eu aprendi com ele. E basicamente o enredo do Coisas Distantes é uma narrativa que trata da história de um personagem que se vê impelido a fazer uma viagem, né, intimado praticamente pelo seu amigo e chefe, editor. Ele é um jornalista, né, e ele se vê intimado por esse chefe e amigo a empreender uma viagem, aparentemente com o objetivo de fazer uma longa reportagem sobre uma ilha, né, a ilha mais distante do litoral brasileiro, uma reportagem sobre desaparecimentos e discos voadores. Mas, na verdade, o intuito desse amigo e chefe editor é colocá-lo longe de São Paulo. Ele é um recifense radicado em São Paulo, e a ideia desse editor-chefe e amigo do protagonista
é afastá-lo um pouco de São Paulo devido ao sofrimento que ele vem passando pela perda da sua companheira e namorada, Duda, né? Eduarda, que faleceu justamente de Covid-19. Né? Depois a gente pode falar até um pouco sobre isso, sobre a presença da pandemia também no romance, né? Que se faz presente no romance através de uma via biográfica. Mas, enfim, esse personagem ele viaja, né, um pouco descrente e um certo fastio em relação a essa proposta de fazer uma longa reportagem sobre a história da ilha, das aparições de discos voadores e objetos não identificados na ilha, assim como desaparecimentos. Na ocasião da viagem dele, houve um caso de desaparecimento de um marinheiro, porque na ilha existe uma base da Marinha, né, onde há um pequeno contingente de militares e essa base ela recebe também pesquisadores, né, principalmente pesquisadores da área de ciências naturais, né, oceanografia, biologia marinha e tudo mais. E aí acabou de haver um desaparecimento de um marinheiro que depois é reencontrado e comete suicídio. Então há uma série de elementos assim que despertam, não é, um interesse muito grande por parte do editor que trabalha com ele numa revista que tem esse perfil, né, a Etc., né, que é a revista em que eles trabalham, né, uma revista sediada em São Paulo e tudo mais. Então, esse personagem vai para lá desiludido, né, carregando essa pesada bagagem do luto, né, e descrente um pouco. Ele é um escritor e jornalista, ele acredita que não vai conseguir mais produzir literatura, né, devido a esse trauma, digamos assim. E, no final das contas, o leitor acompanha essa viagem, né, de navio, né, que é feito pela Marinha Brasileira, e essa breve estada do personagem na ilha. Não, é basicamente... E, ao chegar na ilha, ele começa, já antes, durante a viagem, ele começa a travar contato com a estranha mitologia que habita o lugar. Né? É importante dizer que essa ilha existe, é a ilha de Trindade, né? Mas em nenhum momento no romance a ilha de Trindade ela é nomeada, embora a sua mitologia, a sua história, a sua geografia tenham sido uma espécie de ponto de partida, né? Uma espécie de motor de ignição, né, para o universo fabulado no romance. Eu penso que foi uma escolha muito boa não nomear a ilha, porque as pessoas não me cobram, né, uma fidelidade ao lugar. Não, é a minha Trindade, é a minha ilha, é a Trindade dos meus personagens. Eu me lembro que o Humberto Eco falava um pouco sobre isso, sobre como leitores muito rigorosos e muito metódicos muitas vezes iam cobrar a ele certas informações, né, que o romance dele tem uma ligação forte com a tradição do romance histórico, tá? E aí muitas vezes pegavam ele pegavam o Humberto Eco pelo pé e diziam: olha, mas essa noite em que seu personagem não era uma noite e tal, aconteceu tal coisa e não isso que você está dizendo. Então, eu realmente quis afirmar, né, um espaço de muito mais de imaginação, digamos assim, do que de reconstituição da história desse lugar. Então, a verdadeira Ilha de Trindade, ou a Ilha de Trindade real, como queiram, né, ela é um mote para mim. Ela é uma inspiração para eu conceber essa ilha onde se passa a trama do romance Coisas Distantes. E aí eu acho que o título esconde, na verdade, muitas camadas. Né? O que são essas coisas distantes? Né? Há uma dimensão memorialista também no romance, e é interessante porque parece que a viagem se dá em dois sentidos. Né? À medida que ele viaja em direção ao desconhecido, a esse lugar estranho e que parece reservar uma série de segredos e mistérios e coisas estranhas, né? À medida que ele viaja para frente, para esse futuro desconhecido, ele também parece viajar ao passado, né? Revisitar a juventude, os amigos, a memória com o pai. Então, diferente da física clássica, na literatura a viagem tem sempre dois sentidos, um de ida e um de volta, em direção ao futuro e em direção ao passado. E, de algum modo, se trata também disso, né? de partes
de nós que vão se distanciando da gente, né? Ao ponto de parecerem muito estranhas, né? Ficarem muito distantes, né? Versões da gente, né? Que vão se perdendo, né? Isso me parece aparecer em vários momentos. Mas eu acho também que o personagem vai descobrir que, além desse isolamento físico da ilha, além desse isolamento emocional provocado pelo sofrimento, há uma espécie de isolamento ou de solidão inerente à condição, talvez, do artista. Né? Então, ele começa a perceber nas suas memórias que há uma parte, uma faceta dessa solidão, é algo que o acompanha desde muito tempo, né? Desde a infância. Então, me parece que ser uma viagem que vai revelando, digamos assim, camadas, né, do real, né, do seu próprio sofrimento e da própria existência dele, para ele. Né? E aí é interessante porque eu falei da via biográfica, porque a Duda Eduarda, que é essa personagem que tão presente e ausente ao mesmo tempo, né, no romance, porque ela está morta, né, o romance começa com ela morta, mas ela é uma presença constante. Ela morreu de várias maneiras antes de ser de Covid-19. Foi a última versão do romance onde eu mesmo tive, né, a Covid, uma forma, complicações graves da Covid. Eu tive um AVC, tive uma embolia pulmonar e tal, e consegui me recuperar, fiz fisioterapia pulmonar e tudo mais. Então, a última versão do romance foi escrita enquanto eu me recuperava e fazia todo esse processo de reabilitação. E aí, de algum modo, eu acho que isso acaba, para mim, conectando, né, o sofrimento e a dor desse personagem, o sofrimento e a dor de um personagem particular, individual, com uma dor e um sofrimento coletivo. Então, eu acho que, em resumo, tentando resumir bastante, esse seria basicamente os elementos que mais definem o romance que o leitor vai ter contato assim, mais de imediato. Bacana, professor. Obrigado por essas explicações iniciais. A gente agora, caminhando mais adentro aqui do nosso roteiro, o título desse episódio é literatura, né? Luto e viagem. E no seu livro, né, no seu romance, o personagem principal, ele vive um luto, tá? O senhor já citou aí, um luto que aparece menos como um estado fixo e mais como um percurso. Aí eu pergunto, professor Fábio, por que discutir essa temática no seu livro? Eu acho que essas duas temáticas, elas são fundantes da literatura, que é a experiência da morte, né, e a experiência de viajar. Então, são dois temas fundacionais, digamos assim, da literatura em qualquer latitude. Né? Até porque, de algum modo, a morte é um tipo de viagem, a viagem é uma forma de morrer. Né? Então, ainda há essa reversibilidade, digamos assim. Então, grandes obras da literatura, né, estão profundamente relacionadas à ideia de viagem, né? Desde os gregos, né? Desde a literatura do Oriente, né? Divina Comédia, o Dom Quixote, sei lá, né? Moby Dick, né? E aí tem toda uma literatura também de viagem que foi muito importante. É muito importante para a minha sensibilidade como leitor e como escritor, e que aparece no romance. Né? Há uma série de intertextos no Coisas Distantes, não apenas com textos literários, mas também com a cultura pop, com o rock inglês dos anos 80, com um cinema de horror e de ficção científica também dos anos 80 e 90, mais sutil, mais não tão claro, mas essas referências todas estão lá com a psicodelia dos anos 70, né? Quer dizer, o livro é dividido em 3 partes, né? Caderno, que é a primeira, que a gente tem acesso ao diário e ao que acontece com esse personagem. A segunda se chama Distância, onde há uma espécie de mudança facultativa, e a terceira é Depois, né? Onde a gente acessa a história do personagem através de documentos, de uma entrevista, de uma carta, o desenrolar, né, do que acontece.
E essa parte, a segunda parte, já tem uma relação com coisa da psicodelia, né? Quer dizer, tem um epígrafe do Rolling Stones e tal. Então, há um emaranhado assim, de textos, né, que vão desde da literatura de alguns clássicos assim, da modernidade, como Heart of Darkness, né, do Conrad, que é citado, é um livro que o personagem leva consigo, né? O The Lord of the Flies também, o Senhor das Moscas, de William Golding. Mas, por exemplo, o Álvaro Muz, que é um escritor colombiano, é alguém que fez muito minha cabeça. Ele criou um personagem chamado El Gaviero, que é um navegador, uma espécie de explorador, não de terras a serem conquistadas, mas um explorador de si mesmo e da experiência de viajar. Então, a viagem é algo muito forte, de algum modo fazer literatura também, aí me permite colocar um terceiro elemento nessa equação. Se a viagem é uma forma de morrer, né, e morrer é uma forma de viajar, né, a literatura também é uma forma de morrer e de viajar, né? Então, essa tríade, assim, esse triângulo, assim, é uma coisa que me interessa muito. E de algum modo, a morte é um elemento. A questão da viagem está muito clara, dita aí, né? E a morte tem uma presença muito forte também no romance, né? Quer dizer, ela é o motor da viagem, né, do protagonista, mas de algum modo ela também o acompanha o tempo todo, né, em sonhos, né? Quer dizer, há um amigo que também traz uma doença grave, que ele fica sabendo no processo de viagem, né? A própria Duda, né? Quer dizer, uma presença meio fantasmagórica, que de algum modo ele acaba projetando nessa personagem, que é a Olivia, com quem ele começa a se relacionar lá na ilha, né? Ele que não esperava nada disso, nem voltar a escrever, nem desejar de novo estar com alguém. E há toda a presença de fantasmas também na mitologia da ilha, né? Quer dizer, navegadores que naufragaram na costa, cercada por uma grande barreira de corais e tudo mais. Então a morte ela também se faz muito presente nesse livro. Agora, e aí essa morte e consequentemente esse luto, né? Eles adquirem muito claramente para esse personagem a feição de um trauma, né? O trauma enquanto essa ruptura, né? E aí é muito interessante pensar que a literatura é a escrita que nasce do esforço para... É até uma fala do próprio personagem, né? De um esforço para acomodar as bagagens da morte, né? Quer dizer, como é que eu acomodo isso, né? Então, o trauma ele exige uma linguagem, mas é uma linguagem que é sempre insuficiente, né? Que ela não dá conta dessa dor. Mas é esse esforço de linguagem, isso eu acho muito interessante, que o personagem acaba inicialmente de maneira meio relutante, mas depois percebendo a importância que isso pode ter, ele acaba aceitando esse desafio de empreender o esforço de transformar o trauma e o luto em linguagem. Uma linguagem necessária, embora insuficiente. Mas aí é interessante porque, embora seja insuficiente, ela é extremamente necessária para que ele continue a viver e produzir e criar. E logo, mesmo insuficiente, ela é uma possibilidade de partida. E isso eu acho mais interessante assim, na trajetória desse personagem, ele descobrir que através da linguagem você compartilha o mundo. Então, por exemplo, o desejo renasce na vida dele através dessa outra mulher, jovem mulher que ele encontra lá, pesquisadora que está na mesma viagem, através da palavra. É através da palavra, de um diálogo que nasce entre eles, de um gosto que ele percebe pela palavra, que ele identifica ou projeta, enfim, nela, que o desejo se reacende, né? Então, eu acho que o luto entra, e a sua relação com a morte entra como um motor da viagem física do personagem, interior e existencial, mas escritural também. Quer dizer, ela é o motor, o trauma é o motor dessa linguagem
que se esforça por comunicar, vencer a barreira e comunicar, mesmo seja o mínimo da sua dor. Bacana, bacana. Obrigado, professor. Veja, o senhor falou de memória e a minha próxima pergunta versa sobre isso, tá? Porque o seu livro ele sugere que a escrita de luto é também uma escrita sobre memória. O senhor falou muito bem isso aí há pouco. Mas é a memória de quem, exatamente, né? Do personagem principal, que depois que a gente descobre o nome dele, do autor do livro, ou do próprio leitor que se reconhece ali, né? O quanto o livro tem do senhor, tem de mim e tem de tantos personagens. Eu acho que a linguagem polissêmica, né, da literatura, ela acaba carregando essa triangulação, sabe, Saulo? Quer dizer, um escritor sempre... Eu brinco e digo assim que toda literatura é, em certo sentido, biográfica. Né? Ela é a escrita de uma vida. O escritor utiliza muito, né? Eu tenho dito constantemente, porque se você fez minha cabeça, eu nem sei se é exatamente assim, mas eu já me apropriei disso. O Milano Kundera dizia que os personagens que um romancista cria são versões dele não completamente vividas, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente utiliza muito da nossa vida como escritores para compor esses personagens. Utiliza da vida dos amigos. Eu brinco e digo muito aos meus amigos, cuidado com as histórias que vocês me contam, que elas podem terminar nos meus romances. O escritor é pior que jornalista. A gente rouba mesmo do real. E transforma aquilo na vivência de uma personagem fictícia. Ao mesmo tempo, eu espero que o leitor se reconheça também. E, afinal de contas, todos nós temos os nossos lutos, né? Todos nós temos as nossas próprias bagagens, né? Para acomodar, digamos assim, temos um luto, né? Para explorar, para acomodar, para inventariar. Então, a perda, né? É uma experiência fundante da existência, né? E o personagem encara isso, né? Ele precisa lidar com isso, né? Então, já falei disso, vai um pouco dessa experiência, seja com a Covid-19, seja com as várias fases, as várias versões de mim, de quem eu me despedi, né? Mas entra também as perdas, o luto também do próprio leitor. Até porque, veja, essa chave final, última, assim, enquanto o romance tomava a forma final, né, ela foi fornecida um pouco por algo, uma espécie de experiência de luto que conectou o mundo todo, né, que foi a pandemia. Então, em certa medida, cada um de nós perdeu, né, pessoas, ou conhecidos, ou familiares, ou amigos, ou perdeu a própria liberdade, ou um pouco mesmo que não tenha perdido ninguém na família, ou entre os amigos, eu acho que todo mundo perdeu alguém. Tem quase, assim, é difícil encontrar alguém que não tenha uma pessoa que você até não conhecia tanto, ou um amigo da infância, ou um familiar mais distante, ou no pior dos casos, uma pessoa muito próxima, muito amada. Mas todos nós perdemos alguma coisa com a pandemia. Sabe? Um pouco da nossa saúde mental, um pouco de uma perspectiva de futuro mais longeva para o projeto de civilização, de uma civilização humana. E aí eu acho até que Coisas Distantes toca nesses pontos, sabe? Acho que a minha narrativa, a obra que eu começo a construir de ficção, ela se interessa por explorar as contradições da ideia de civilização, sabe? Explorar as brechas que uma visão racional do mundo, né, esquadrinhadora do mundo, categorizadora do mundo, ela vai deixando, né? Então a literatura, para mim, também ela tem essa função, né, de explorar essas frestas, digamos assim, e mostrar, por exemplo, que o mundo pode ser um lugar muito mais misterioso, muito mais estranho, insólito e instigante também do que muitas vezes uma visão mais redutora, digamos assim, parece nos oferecer do mundo. Um mundo já todo descoberto, todo dominado, né, por essa razão ocidental e tudo mais. Bom, o meu personagem
parece chegar à constatação de que isso é uma camada muito fina. É uma camada muito fina que nos separa, na maioria das vezes, né, como diria o Conrad, do profundo coração das trevas. Ô, professor, diante desse cenário aí que o senhor relatou, eu vou fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro, Tá. Mas o senhor passou pela Covid, o senhor escreveu um livro que tem um tom memorialista muito forte. O senhor sentiu prazer em escrever esse livro? Senti, muito. Isso é interessante, né? A escrita literária é essa esquisita alquimia, né? Você transformar sofrimento e dor em alegria, que é a alegria de criar. Isso eu acho bem interessante. Sabe, Saulo? Acho que todo escritor, todo poeta, ele está seduzido por esse trabalho de transformação, né? Transformar a dor, o luto, o trauma em criação. E isso é alegria. A literatura é como um samba ou um blues, assim. É uma mistura esquisita de alegria e tristeza. Legal. Eu vou salvar essa última fala sua. Eu gostei disso aí. A literatura é como um samba, como um blues. Né? Alegria e tristeza. Maravilha. Boa. Ô, professor, veja, vamos falar de viagem, né? Até que ponto a viagem do seu personagem, do personagem principal do seu livro, ele funciona como fuga da dor ou como método de enfrentamento dela? Em que medida a viagem no romance revela mais sobre o que não pode ser deixado para trás do que sobre o que se busca adiante? Viajar, professor, é um ato literário sem qualquer trocadilho. Viajar é um ato profundamente literário. Agora, é preciso viajar. O turismo é uma domesticação da viagem. Acho que tem um texto muito legal do Otávio Paz sobre isso, assim, de como é interessante o escritor, o artista, geralmente ele não viaja com os olhos do turista, né? Ele quer conhecer de outra maneira aquela cidade, aquele lugar. O turismo não é uma coisa ruim, a gente pode até turistar, mas eu acho que esse tipo de, quando você fala, né, a viagem é um tipo de método de enfrentamento, isso só se viabiliza quando a gente abdica um pouco desse olhar turístico, digamos assim, né, e aceita o desafio, o enigma, né, de conhecer um pouco uma cidade, um país, o outro, né? Todos esses lugares por onde a gente viaja, né? O amor, né? Uma outra cidade e tal, são enigmas que a gente precisa ir decifrando, né? Mas de uma maneira meio edipiana, né? Com cautela, com sabedoria, né? Senão você é devorado nesse processo. Então eu acho que, e eu gosto quando você coloca isso assim, sabe, Saulo? Pô, qual é possível fazer essa diferença tão clara, né, entre a viagem ser um ato de fuga e, ao mesmo tempo, ser um ato de enfrentamento? Porque você vê, né, no Coisas Distantes, a ideia que faz a cabeça do Eugênio Villaforte, que é o editor, né, da revista em que o protagonista trabalha e que quase o obriga a viajar, fica longe desse apartamento que vocês conceberam e compraram e tudo mais, que o próprio personagem, que é o memorial de um amor morto, né? Então, fica longe daqui, você tem que ir para longe. Eugênio parece encarar a viagem como uma espécie de fuga, assim, dizer, olha, pega esse caminho aqui, essa via aqui, foge um pouco dessa realidade para que você possa ir processando isso. E para o personagem, rapidamente, a viagem se mostra um método de enfrentamento, assim de descobertas e tudo mais. Então, aquilo que o amigo preconizou, digamos assim, não é exatamente aquilo que o protagonista vai viver, né? Então, eu acho que tem essas duas facetas. Viajar pode ser uma fuga e, ao mesmo tempo, pode ser a decifração e o enfrentamento de um novo enigma. Acho que as duas coisas podem, inclusive, acontecer simultaneamente. Massa. Veja, continuando no tópico viagem, se toda viagem, a gente já está viajando barbaridade aqui, né? Mas o senhor, tão perdoado, né? Uma licença poética. Literatura, viajar é um ato literário, né, professor? Veja, se toda viagem implica retorno, o que o seu romance nos diz sobre voltar depois da perda? É possível
regressar ao mesmo lugar, ou a narrativa sugere que toda volta é, no fundo, outro tipo de exílio, hein, professor? Não se volta ao mesmo lugar. Nunca se volta. Depois de uma viagem de verdade, essa aqui pode ser uma metáfora da morte, ou seja, da morte de uma versão de si. O personagem me parece descobrir isso e ele anota isso no seu diário. Não se volta nunca ao mesmo lugar. Bom, isso pode ser pode ser um reforço dessa forma de exílio, mas pode ser também a possibilidade de criar novamente, de amar de novo, né? de entender e colher, digamos assim, a potência da vida novamente. Então, assim, a impressão de que você vai e volta para o mesmo lugar, o personagem parece descobrir isso nas suas anotações, né, no diário. É uma ilusão, né? No final das contas, esse movimento é espiralado. Você parece voltar ao mesmo lugar, mas na verdade é outro lugar. Há um deslocamento aí, por isso que eu gosto dessa imagem da espiral, né? Há um deslocamento aí que ela dá a ideia de movimento, e a vida é isso, esse movimento, essa dinâmica. Então ele vai descobrir isso, mesmo a contragosto, porque aqui é uma coisa interessante também. Eu acho que é possível identificar nas anotações, nessa primeira parte, que ela é quase 70%, 80% do romance, né? Quer dizer, nós temos acesso a esse diário, esse caderno escrito pelo protagonista, onde ele vai registrando as suas experiências na ilha, e mesmo na viagem para a ilha, né? Me parece ser possível identificar um apego, inclusive, a esse luto, né? Quer dizer, uma certa resistência de abandonar isso, né? É como se enfrentar esse luto ou convertê-lo em literatura novamente, ele que é um escritor também, fosse abrir mão de Eduarda, né? E aí eu acho que já no final dessa experiência, eu acho que há uma carta, né, que o leitor fica tendo acesso a ela depois e tudo mais, e mesmo já durante o caderno, durante o diário que ele escreve na viagem, eu acho que ele se dá conta disso, assim, que só uma maneira, né, de manter Eduarda viva, né, na memória dele, né, e ao mesmo tempo ele continuar vivendo, que é escrevendo sobre a vida, não sobre a morte, mas sobre a vida, sobre tudo isso que está acontecendo com ele na ilha e tudo mais, sobre todas essas, de algum modo, uma série de horizontes, né, novos que se abrem para ele. Né? Então, eu acho que também, nesse sentido, você perguntou antes sobre a questão da memória, eu acho que tem esse trabalho muito forte assim, da memória, né, de escrever, e essa relação da literatura com a memória, que eu vejo tem duas dimensões do romance, tem a memória pessoal, individual, e tem uma memória coletiva. Então, há uma memória de uma geração também, né? Esse personagem viveu o mundo do rock underground de Pernambuco, do Recife, e ele começa a trazer isso um pouco também, né? Ele vai trazer isso e tem alguns momentos até engraçados em relação a isso, né? Então, quando ele vai atrás dessas memórias, quer dizer, vai atrás não, na verdade essas memórias são reacendidas, né? Justamente com essa experiência de deslocamento. E, ao mesmo tempo, também remete a uma memória coletiva, social, né? Não apenas geracional, mas coletiva e social. Né? A questão do isolamento, da ilha, né? da Covid. Tudo isso eu acho que me parece conversar muito assim, dentro dessa experiência meio múltipla, meio multifacetada assim, desse personagem. Boa. Veja, para a gente finalizar, professor, a partir dessa sua viagem pelo mundo da prosa, o que é que vem por aí do ponto de vista de projetos literários do professor escritor, né, Fábio Andrade? E indo além, professor, fazer literatura no Brasil é um negócio dadivoso, né? Como é que é vender livro? Porque o senhor é professor da universidade, né? É escritor, e agora, né, eu estava conversando com o professor Wellington de Mello, a gente nesse mundo de rede social também é obrigado agora a vender livro por meio de rede social, né? Então, como é que ter essas várias facetas, hein, professor? Rapaz, é bem difícil, principalmente essa faceta das redes sociais. Acho que eu sou uma pessoa muito afeita às redes sociais. Então tem sido um aprendizado muito grande. Mas eu tomei a lição, eu vou citar porque o Osman é referenciado mais de uma vez no Coisas Distantes. Esse é um escritor que me formou muito, assim.
Inclusive, isso virou um elemento do meu projeto ficcional. Em cada romance meu tem uma brincadeira, uma paródia, uma ironia que remete a um aspecto, uma coisa da obra do Osman Lins. Eu transformei isso numa característica da minha escrita. Então, no Coisas Distantes tem, depois eu vou falar, tem um outro projeto já sendo finalizado, e aí tem também esse diálogo. Então, eu converti Osman numa espécie de conversação interior da minha narrativa. Assim, sempre tem um elemento da prosa dele, da obra dele, conversando com meus livros, com os meus projetos, e às vezes até de maneira um pouco, não apenas assim, laudatória, mas corrosiva também, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que fazer isso com os nossos heróis também, sabe? Tem que corroer eles um pouquinho, assim, tem que matá-los um pouco, assim, né? A coisa é quase um parricídio também. E eu acho que isso faz parte do jogo também, sabe? E aí essa faceta das redes sociais, o Elton, sem dúvida, é muito melhor do que eu nisso. Ele é excelente, né, com essa parte. Eu quero aprender com ele, porque essa parte é a pior para mim. Mas eu peguei o lema do Osman, que ele dizia o seguinte: ora, os meus livros... Veja, um homem que tem rebanhos não deixa seus animais à revelia. Por que eu, que dediquei fases importantes da minha vida aos meus livros, vou deixar eles ao relento? Não vou. Então eu peguei essa lição osmaniana para mim e estou me esforçando ao máximo para divulgar o meu Coisas Distantes, né? E é dadivoso na medida em que você encontra leitores, né? Que você tem um feedback. Isso é muito legal, assim. Eu tive retornos, assim, conversas, assim. Pessoas foram meus alunos, pessoas que eu conheci porque se interessaram pelo romance, compraram, leram, entraram em contato, mandaram, poxa, mensagens, assim. Isso, cara, isso não tem preço, assim, né? Você efetivamente está se comunicando, né? Com o leitor. E isso é muito legal, isso é muito interessante. Eu acho que, assim, todos os meus projetos futuros, eu os vejo dentro do âmbito da prosa. Assim. Acho que eu até tenho vontade de publicar a poesia que eu publiquei até então, num volume com algumas coisas dispersas, para meio que fechar esse ciclo. Mas eu me vejo como prosador hoje, já nos últimos 10 anos, desde o começo, antes do Coisas Distantes, na verdade. Acho que há uns 15 anos eu me coloquei esse desejo de virar um ficcionista, um prosador, e fui aprendendo, por isso que eu disse que o romance demorou, mas foi meu laboratório, foi escrito várias e várias vezes. Quase foi publicado por uma outra editora, e eu mesmo puxei e disse não. Depois de mais ou menos aprovado, e aí eu disse, não, eu preciso fazer uma mudança, eu me dei conta de que havia algo importante que mexer em toda a estrutura do romance, eu precisava fazer, mesmo tendo uma leitura já aprovada do romance e tal. Então, enfim, é isso, assim, eu tô muito preocupado em dar o melhor acabamento, oferecer o melhor possível ao leitor naquele projeto específico, né? Então isso levou mais tempo. Agora eu acho que tende a ser menos, não vou passar 13 anos para publicar um romance, porque uma série de conquistas aconteceram aí, o meu modo, entender a maneira como eu crio, e como eu crio um romance. Isso é outra coisa, Saulo. Eu estou completamente assim, fascinado, encantado pela arquitetura do romance. Então, todos os projetos futuros são de romances. Assim. Tem alguns contos, tal, mas é o romance. Esse fôlego maior para construir, arquitetar um mundo, um universo, e se demorar na fabricação de um clima, na produção de um clima, que isso é muito importante para mim, e ao mesmo tempo ir compondo esses personagens, sabe, de maneira muito, acho que múltipla, né? Tem uma coisa do fragmento, da multiplicidade, isso me interessa muito. Então, eu acho que o Fábio Poeta viajou de vez para a terra da ficção, e é nela que eu estou muito bem acomodado, gostei, estou morando nela, e me vejo envolvido com projetos todos que remetem à ficção e ao romance. E aí,
eu pretendo terminar agora, até o final do primeiro semestre, a revisão do meu segundo romance, que só não vou divulgar o título ainda, porque estou mexendo nisso ainda e tal, mas enfim, então, foi encaminhado já. Eu comecei a escrita dele entre 2019 e 2020, né? Então, bastante tempo depois do Coisas Distantes. Ele já tem um elemento, acho que no Coisas Distantes há uma dimensão política mais oblíqua, mais indireta, digamos assim. Já nesse segundo, pós-2013, essa dimensão política ela é mais forte. Mas, ao mesmo tempo, a imaginação, o insólito, tudo isso é parte fundamental da minha visão do mundo ficcional, né? E eu costumo, para alguns amigos, eu tenho comentado sobre esse projeto, eu tenho dito que é uma espécie de horror político, né? Esse romance novo, ele tem uma dimensão do horror, né, da literatura do horror, e de horror também, de terror mesmo, junto com esse elemento político, Aí tem uma brinca com muitas referências, eu gosto dessa coisa, com romance policial, com uma tradição regionalista. Então eu gosto da ideia de um crossover, assim, né? No Coisas Distantes talvez isso apareça mais nas referências, da ficção científica à música pop. Nesse segundo romance é de gênero, né? Assim, do romance de terror, o romance regionalista, o romance policial. Tudo isso aparece um pouco dentro de uma salada, digamos assim, que eu espero que, ao ser oferecido ao leitor, ela tenha, ao mesmo tempo, a unidade de um sabor forte, de um tempero marcante, que não fique uma coisa completamente dispersa. Acho que é isso. Boa, e eu espero que o senhor volte aqui em breve para falar desse segundo romance. Não fique tão distante como no seu livro, Coisas Distantes. Fique perto da gente, tá certo? Fechado. Fechou, né? Fechou. Não fique distante, fique perto, cada vez mais perto. E aí, professor, infelizmente a gente chega ao fim do primeiro episódio do Papo no Auge da temporada 2026. Eu conversei com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, escritor Fábio Andrade, autor do romance Coisas Distantes, da CEP Editora. Professor, muito bom tê-lo aqui. Obrigado mais uma vez, né? Obrigado por escolher o nosso programa, o nosso humilde programa para divulgar a sua obra, a sua potente obra, que é de um lirismo muito bonito, né? Eu li o livro, obrigado pelo exemplar, inclusive, tá? Um livro muito bonito, de uma escrita muito sensível, tá? E quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser ler seu livro, como fazê-lo, onde encontrá-lo, professor? Obrigado mais uma vez. Sal, eu que agradeço por estar divulgando, por ajudar a divulgar, e aí eu acho que, pegando aquela tua última perguntinha, né, quer dizer, é muito legal também quando a gente vê que essa viagem de produzir literatura contemporânea, a gente não está tão solitária, né? Pô, aí o programa tem um papel importante nisso, né? Pessoas como você, assim, que divulgam nas redes e tudo mais, isso é muito importante. O romance pode ser adquirido na própria CEP, mas também na Amazon, né? Está disponível na Amazon tanto a versão física do Coisas Distantes quanto o e-book. Estão lá os dois. Então, quem tiver interesse pode adquirir através da própria CEP, ou se não tiver em Recife, Pernambuco, vai poder comprar através da Amazon, inclusive o e-book. Show. Professor, obrigado mais uma vez, valeu demais, tá certo? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de podcast. Nos siga também nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. A gente também está no YouTube. Compartilhe o nosso programa em sua rede de amigos. Estamos integralmente nos tocadores, em todos os tocadores de podcast, também no YouTube, como eu disse. Se você quer ser um parceiro do Papo no Auge, se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e nos ajude a conversar com mais professores mundo afora, porque fazer mídia independente no país é dureza. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge. Valeu!